Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal de número 51, tá? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí, como lidar com o medo causado pela ansiedade, tá bom? Primeiramente aí a gente vai falar aí alguns aspectos do medo aí, o que ele pode estar fazendo com a gente, quais são as reações que ele pode estar criando na gente. O processo aí do medo, como que ele pode aí estando paralisando a gente, às vezes está tendo aí essa conexão com a ansiedade e as nossas dicas, tá bom? As nossas dicas aí que a gente tem toda semana, a gente vai estar vendo isso e vamos estar conferindo tudo no aulão de hoje, tá bom? Vamos começar? Ok, primeiramente aí, vamos falar sobre o medo. O medo é uma emoção, tá, gente? Uma emoção comum do ser humano, algo muito arcaico que vem aí da época dos Homo sapiens, dos primatas, tá? E isso ajuda na nossa preservação. O medo aí é algo comum do ser humano, eles nos mantêm vivos, tá bom? E ele tem essa importância aí. E como qualquer outra emoção, esse medo pode estar oscilando bastante, tá bom? E o que pode estar trazendo medo pra gente? Pode estar trazendo aí sensações de luta, tá? A gente aí pode lutar por uma causa, a gente pode lutar aí com outra pessoa, a gente pode lutar por várias coisas. Antigamente a gente poderia estar falando que estaria lutando pela vida. Hoje em dia a gente poderia também estar usando esse exemplo de lutando pela vida, que talvez, por exemplo, se eu não lutar para ter um emprego, se eu não lutar para ter algo na vida, eu não vou conseguir tal coisa, ou eu vou me dar muito mal, algo assim, tá? Então a luta aí pode ser entendida por vários aspectos, tá bom? Tanto um modo arcaico, quanto um modo assim mais atual. A fuga também, o medo pode nos dar aí a sensação e às vezes a fuga, tá? Para eu fugir daquele problema, para eu fugir, por exemplo, vamos trazer do passado aí a questão dos Homo sapiens, para ele fugir do leão, para ele fugir aí de uma manada, para ele fugir de alguma coisa do tipo. E a gente pode trazer a fuga aí para a gente fugir de um problema, para a gente fugir de uma confusão, para a gente fugir de alguma coisa que pode dar muito ruim pra gente, tá bom? E temos aí a terceira sensação e a terceira coisa que o medo pode estar passando para nós, que é a paralisação, tá bom? Por exemplo, a pessoa aí está sendo assaltada, o que acontece? Ela fica no congelamento, ela paralisa, né? Ela ergue as mãos e não tem reação nenhuma. Isso também pode ter a ver com o medo e pode ajudar a pessoa também a sobreviver, tá bom? Não é porque a pessoa está paralisada que é algo ruim. Isso daí pode estar preservando também a vida dela, tá bom? E às vezes, como não existe manual para ser humano, cada um pode aí tá reagindo de uma forma, tá bom? As pessoas que vão à luta, que fogem, que tem essa paralisação, isso daí depende muito de ser humano para ser humano, tá bom? Temos agora a questão do medo associado com uns transtornos, tá? Como assim? O medo mais intenso, esse medo que trava. Esse medo que a gente falou aqui, por exemplo, da paralisação, é um medo, às vezes, de psicodinâmico. Como assim? O medo que a gente tem de tomar uma decisão, o medo que a gente tem de ir à frente, ou o medo da gente não saber o que fazer. Então esse medo aqui é muito comum, essa sensação de paralisação pode ser muito comum e a gente pode vivenciar isso no dia a dia de uma forma bem comum também. Então é bem importante a gente estar prestando atenção nisso, por causa que isso pode estar fazendo parte da sua rotina, isso daí pode estar às vezes te prejudicando e você pode estar paralisado e esse medo cada vez mais danificando e bloqueando aí as coisas que você quer para sua vida, tá bom? E também podemos falar dos transtornos associados a esse medo. Esses transtornos que são associados ao medo pode ser algo mais paralisantes, pode ser algo assim que a pessoa pode ter uma questão de
travar na vida, de literalmente aí não conseguir até sair de casa, tá? Quais são eles? Alguns exemplos aí que eu trouxe, tá? O TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. TEPT, tá? Que transtorno que é esse aí? É o transtorno que a pessoa sofreu com algum trauma que aconteceu, uma situação traumática na vida dela, alguma coisa que marcou negativamente na memória dela. Então esse TEPT aqui pode estar influenciando o medo de uma forma aí bem mais patológica, uma forma aí que pode estar travando realmente a pessoa, tá bom? Já temos aulão sobre isso, se você quiser conferir lá na página do YouTube, tá? No canal Psicólogo Murilo, você pode estar conferindo esse aulão. Também temos a questão da fobia específica, tá bom? O que é isso daí? A fobia específica é quando a pessoa tem um medo intenso de algo específico, tá? Por exemplo, a pessoa tem medo de ver sangue, a pessoa tem medo de barata, a pessoa aí tem medo de aranha, tá? É algo bem específico que ela tem. E o medo que ela tem daquilo lá é desproporcional, tá? Vamos supor aí o medo de aranha. Dependendo da aranha, vamos supor que uma aranha de parede, ela não vai oferecer grande perigo ou talvez perigo zero para a nossa saúde e para a nossa vida. Porém, por certas razões, isso daí dispara para a pessoa um medo muito grande, excessivo. Um medo que é muito maior do que realmente aquilo lá oferece. Então, é um medo desproporcional por causa daquela situação. E ele vai acontecendo aí de processos, tá bom? E temos também a fobia social, tá bom? Que é o medo aí que a pessoa tem de ficar em multidões, de se expor, de que dê alguma coisa errada, de que ela passe vergonha, de que ela passe mal em multidão. Então esse medo aí pode estar fazendo com que ela evite alguns tipos de lugares abertos, com muitas pessoas, com uma multidão, e que ela fique muito mal com muitas pessoas ao seu redor, tá bom? E esses daí podem ser alguns transtornos que o medo pode ser intensificado. Então isso não é, tá? Na verdade nada disso é culpa da pessoa, tá? Ainda mais esses tipos de transtornos aí que estão aumentando, eles são bem mais patológicos, digamos aí, tá bom? Vamos falar agora da zona de conforto, tá? A zona de conforto, já falando assim, né? Se fosse realmente ruim, a zona de conforto não teria esse nome, tá? A gente aí, às vezes pensa que a zona de conforto é algo ruim, que a zona de conforto é algo aí que a gente nunca deve estar lá. Porém, o que a gente pode estar fazendo é oscilando essas duas questões. A gente está sempre na ativa, porém a zona de conforto como uma parada ali, né? Digamos, um lugar para a gente descansar, para a gente diminuir os níveis de estresse, de ansiedade. E tudo isso pode ser útil à zona de conforto sim, tá? Você talvez eliminar essa zona, diminuir, ok, mas eliminar, será que seria mesmo uma boa ideia? É uma coisa para se pensar aí, para cada pessoa, tá? Então, o que tem a ver? Por que eu estou falando isso também da zona de conforto, usando ele como exemplo, tá? Ela, né, no caso, como exemplo. Por causa que é o seguinte, às vezes a pessoa está passando aí por um momento de paralisação, ou ela tem alguns transtornos, e ela pode se confundir que ela esteja aqui na zona de conforto. Às vezes ela está paralisada por uma situação que nem sempre a gente dá para resolver na hora, que essa situação aí às vezes trava mesmo, que é uma situação muito intensa, que é uma situação que pede um pouco mais de tempo, um tempo mais prolongado para a gente estar resolvendo ela. Então, às vezes essa zona de conforto está disfarçada, às vezes virou um clichê para a pessoa, e isso ela tem que tomar muito cuidado. Será que ela está realmente na zona de conforto? Ou será que ela precisa de um pouco mais de tempo para resolver aquela situação? Ou será mesmo que ela não está passando aí por alguns desses transtornos e confundindo com a zona de conforto? Então isso a gente tem que ter um olhar mais amplo, mais trabalhado
para tudo isso, tá bom? O processo aí do medo que eu vou falar para vocês agora, né? Escrever aqui o medo, tá? Primeiramente aí, quando a gente tem o medo, o que ele pode estar fazendo é se associando com alguma coisa. Essa associação rápida, e às vezes não, que é bem rápida para o nosso cérebro, ele categoriza, né, alguma coisa e aí vem pra gente como algo que pode ser uma ameaça. Então o corpo entende que aquilo lá, ele passa essa sensação de medo pra gente, porque ele sente que é algo que é uma ameaça, que pode colocar em ameaça aí, às vezes, a nossa integridade física, a nossa integridade mental. Porém, tem duas aí situações que podem estar acontecendo isso. Às vezes pode ser algo real e algo irreal também, tá? Então, às vezes a gente vê aí que é algo real mesmo, que algo que pode acontecer no nosso dia a dia, que a gente está ameaçado, e tem às vezes algo irreal, que surgiu em alguma coisa no nosso inconsciente, que a gente está passando por alguma dificuldade, e às vezes a gente nem precisa ter na nossa frente esse algo real. Só da gente pensar naquilo, só de aquilo passar pela mente, só de a gente tocar naquilo, nessa memória que ficou, a gente pode estar se sentindo muito mal. E isso depende muito do quê? Da nossa interpretação, tá? O jeito que a gente interpreta aí esse medo, o jeito que isso chega para nós, o jeito que a gente está olhando para esse medo também pode fazer muita diferença. Porque o medo é algo comum, é uma emoção comum que oscila como qualquer outra. Tristeza, alegria, e às vezes pode vir medo aí realmente do nada. O jeito que a gente interpreta isso, o jeito que a gente vai lidar com isso, aí a gente pode estar agindo em cima, tá bom? A gente pode estar associando e verificando se isso realmente é um medo, se isso realmente é real, se isso realmente vai fazer mal para nossa vida, né? Enfim, tá? Para alguma parte da nossa vida aí. Então é bastante importante a gente prestar atenção nisso tudo. E agora vamos para as nossas dicas, tá bom, pessoal? Primeiramente aí, vamos ter 4 dicas. A primeira dica é a técnica se pergunte, tá? Se pergunte sobre várias coisas. Se pergunte aí, faça reflexões sobre várias coisas. Por exemplo, questão do medo às vezes só acontecendo uma vez e a pessoa tendo essa interpretação aqui de algo às vezes que foi real, mas que aconteceu uma vez só. Então você já pode estar começando por aí. Quantas vezes aconteceram essa situação que eu tenho medo? Será que essa situação pode acontecer mais e mais vezes? Será que eu posso passar por isso e ter a mesma má sensação, aqueles sintomas de ansiedade que eu tive? Será que isso daí eu posso usar de alguma outra maneira para me preparar melhor, tá bom? Isso daí vai depender muito da sua interpretação. Você também está se perguntando sobre isso, está se perguntando sobre esse medo, tá? Tá questionando sobre isso, está refletindo mais a fundo sobre essas questões, tá bom? Então você pode aí estar refletindo, inventando para você algumas questões, algumas perguntas e tá vendo se algumas coisas podem chegar para você, tá? A outra dica aí que eu dou para vocês é uma que chama 2 listas. Como assim, Murilo? Você pode estar pegando uma folha de papel qualquer aí, tá dividindo ela no meio. Você coloca numa lista medos reais e medos que você acha que são irreais, tá bom? O que você acha que você tem controle e o que você acha que não tem controle. Será que uma lista está maior que a outra? Será que você está dando muita ênfase para a lista que você não tem controle? Ou às vezes são medos irreais? Será que realmente aquilo lá já aconteceu várias e várias vezes? Ou aconteceu uma vez só e você guardou lá na sua memória e aquilo lá você deixa ficar vindo? E a questão da interpretação sua foi meio errônea, foi meio errada, foi meio excessiva? Então é bom se perguntar isso também.
A terceira dica que eu dou para vocês é anotando pensamentos, tá bom? Como assim, Murilo? Anotar pensamentos é você, durante, se você conseguir, se não tem problema, ou mesmo depois que esse medo passar, você está se perguntando aí e anotando, nossa, esse medo eu senti por causa disso, disso, disso. Mas qual a situação que eu passei? O que eu pensei? O que passou pela minha mente que veio e tornou esse medo aí tão real, tão paralisante para mim? O que realmente aconteceu que eu fiquei com isso? Será que eu passei em algum lugar? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu vi alguma pessoa? Será que eu pensei em alguma situação? De onde que veio será esse medo? Então você pode ir anotando todos esses pensamentos que às vezes vieram junto com esse medo, para você já estar filtrando tudo isso, para você estar aí aprofundando sobre essa questão, entendeu? E a última técnica que eu dou para vocês aí é a técnica dos 3 P's, tá bom? Primeiro P, por que 3 P's? Primeiro P, você vai pronto para ação, tá bom? Você vai lá, vê aquele medo e já enfrenta ele, tá? Por quê? Não pensar muito, porque às vezes você fica aqui, ó, nessa paralisação, você fica paralisado, você fica travado e daí você fica patinando naquilo, não sai. Às vezes você tem capacidade, porém você às vezes não enfrentando aquele medo, você fica refém dele, tá? Então às vezes é uma coisa pra tá com medo, vai de fralda mesmo, tá bom? Às vezes pode estar sendo isso daí, que a vida está querendo te empurrar para aquilo, que a vida está mostrando e que você vai ter que ir com medo mesmo. Porém, é uma coisa que às vezes a pessoa está se preparando há muito tempo, está aí nessa paralisação, tendo assim, ela pode estar pensando, nossa, será? Eu só vou quando tiver certeza, né? Eu só vou quando eu tiver 100% de segurança. Eu só vou quando eu tiver com o medo zerado, estabilizado. E talvez isso nunca chegue. Por quê? Porque tem situações na vida que a gente não vai ter 100% de certeza. Não tem, aliás, muita coisa não tem 100% de segurança que vai dar certo. E a estabilização do medo, às vezes, pode não vir. E a pessoa fica parada, estagnada. Então, vai com medo mesmo, tá? Segundo P aí, tá? O ponto de partida. Às vezes você também pode estar pensando, né? Nossa, mas será que não é muito arriscado, né? Será que eu vou bater muito a cara? Será que eu vou quebrar a cara, quer dizer, né? Então ela pode escolher aí uma coisa que ela acha que não vai se der errado, que não vai assim sair tanto dos planos dela, essa coisa aí que não vai agredir tanto assim o futuro dela ou a decisão dela. Então ela pode pegar esse pequeno ponto e com isso ela pode ir criando mais e mais confiança e tá vendo que ela consegue, tá vendo que ela é capaz, tá? Então, segundo P, pequeno ponto, tá bom? E o terceiro P é pronto para ação, preparado para ação, tá bom? Você não vai aí tá pensando muito depois que você escolher, depois que você tiver essas opções, depois que você passar por esses 2 P's, então você já parte para ação. Porque, de novo, se você ficar estagnado, se você aí não for atrás daquilo que você quer, se você estiver agindo aí pelo medo, você pode estar ficando nessa paralisação, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês essa noite, nesse aulão. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Tchau e boa noite.